A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. O Senhor já falou essa noite e creio que o Senhor continuará falando ao seu coração. Hoje foi me dada essa missão de passar essa mensagem à igreja, uma palavra que falou muito forte ao meu coração, continua falando. É um tema que eu ministrei na semana passada no matutino. Algumas pessoas, quem esteve no matutino, né, ouviu essa palavra. E o tema dessa mensagem é: não sejam ansiosos. Está lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Enquanto você abre sua Bíblia, eu queria fazer uma pergunta para que você reflita. Você se considera uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, sabe? Essa preocupação, de alguma forma, ela tem paralisado a sua vida? Então, é em cima dessa reflexão que o texto, eles nos traz alguns ensinamentos para que a gente possa superar esse mal. Então, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não andem ou não sejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de um tema que, de uma forma, ele é muito familiar em nosso meio, em nossa geração principalmente. Se você não sofre, né, com esse mal da ansiedade, provavelmente você conhece alguém que luta muito contra isso. Hoje, segundo as pesquisas, o Brasil é o número 1 no mundo quando nós falamos em ansiedade. Isso porque nós vivemos em um ambiente completamente acelerado. São muitas coisas, o mundo ele impõe muitas coisas a nós e todos esses sentimentos, né, nos influenciam a ser também pessoas ansiosas. E isso tem afetado muito a nossa vida, principalmente nós como cristãos, né? O que não era para ser assim. No meu caso, quem me conhece, né, aqui, sabe que eu sou uma pessoa bem tranquila, uma pessoa paciente, né, uma pessoa que fala um pouco mais devagar, e a minha esposa, né, ela é mais agitada, é mais colérica. Então, só que mesmo eu sendo assim, né, talvez ninguém imagina que por muito tempo eu sofri com ansiedade, né? A ansiedade, ela me paralisou por muito tempo. Eu já cheguei a tomar remédios, né, fiz tratamentos, psicólogo, psiquiatra, né? Até pouco tempo atrás, né, estava fazendo tratamento e não tem nenhum problema em buscar ajuda, sabe? Quando você identifica que a ansiedade, a preocupação é um transtorno para a sua vida, não tem problema. Mas hoje eu vim aqui para confessar para vocês que, em meio a tudo isso que eu fiz, nada impactou mais na minha vida quanto eu viver uma vida de comunhão com Deus. Quanto eu entender que Deus, ele liberou uma palavra sobre a minha vida e ele tem planos e promessas para mim. Então, isso enche o meu coração, né, de alegria, de paz. E a primeira coisa que você precisa entender já para te tranquilizar é que todos nós temos ansiedade, né? Todos nós passamos por isso. Por que isso? Porque Deus, ele colocou em nós, né, alguns mecanismos de defesa, o medo, a ansiedade. Só que o problema não é você sentir ansiedade, né, mas é você deixar com que essa preocupação excessiva, essa preocupação exagerada, ela acaba te impedindo de avançar na vida. Então, quantas decisões você não já deixou de tomar, né? Ou não agiu por conta de estar muito preocupado, de estar muito ansioso, ou até mesmo tomou decisões
ansioso ou ansiosa que prejudicaram você lá na frente. Então talvez você esteja paralisado diante desse excesso de preocupação. Isso tem impedido você de viver os propósitos de Deus na sua vida. Eu diria que talvez esse excesso de ansiedade seria um termômetro de como está o nosso relacionamento com Deus. Porque nós temos um Deus que Ele é todo poderoso. E não só isso, eu sou o filho desse Deus, Ele me ama, mas mesmo assim eu não consigo ter paz. E talvez hoje você esteja aqui assim, com uma preocupação no trabalho, com uma preocupação na família, nas finanças ou até mesmo na sua vida espiritual com Deus. Isso tem roubado a sua paz, sabe? Tem tirado suas forças, tem tirado o seu sono. E quando Paulo ele escreve essa carta que nós lemos, a carta aos Filipenses, é uma carta de aconselhamento e encorajamento. Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses porque aquela igreja foi uma das primeiras igrejas da Europa e ela vinha sofrendo momentos de muita pressão naquela época. Eram pressões externas como perseguições, rejeição, ameaça. Era também pressões internas, divisão na igreja, ansiedades, conflitos. Então aquela igreja nesse momento estava vivendo um momento de muita pressão, um momento muito difícil. E é através disso que Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade hoje, muitos de nós estamos vivendo exatamente assim. Nós estamos vivendo ansiosos, nós estamos vivendo preocupados, pressionados. São pressões externas, contas para pagar, saúde, estabilidade financeira, familiar, pressão no trabalho. São também pressões internas que nós vivemos. São mágoas, angústias, cansaço emocional e a própria ansiedade que tem nos paralisado. Então, diante disso, a grande pergunta que nós poderíamos fazer é: será que é possível ter paz em meio a tantas pressões que nós vivemos no dia a dia? O que é interessante, irmãos, é que quando Paulo ele escreve essa carta, ele não escreve essa carta em uma praia aproveitando a vida, porque seria muito fácil você me contar um problema e eu estar em um momento bom, um momento de lazer, né, numa praia, tá lá você me ligando e as ondas do fundo, né, rolando. Então seria muito fácil eu falar para você: não, fique tranquilo, né, fique em paz, vai passar. Só que quando Paulo ele escreve essa carta, Paulo ele está preso em Roma. Paulo está algemado com diversas limitações, sendo preparado para a sua morte. Então, imagine um momento de pressão que Paulo estava vivendo, né, em meio a esse contexto. E Paulo ele escreve essa carta e ele nos ensina que em meio a tantos conflitos e em meio a tantas tribulações, nós podemos sim ter uma vida de paz. Então esse texto, ele nos mostra 3 atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos alcançar essa paz. A primeira atitude que nós devemos tomar é a oração. Paulo, ele escreve dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. A oração, quando nós oramos, né, quando nós apresentamos nossas petições ao Senhor, nós estamos nos entregando a Ele, é uma comunicação que nós temos com o Senhor. Então, quando nós falamos em oração, hoje, né, principalmente em nosso meio cristão, pode parecer até algo um pouco óbvio, mas como tem sido difícil orar nos dias de hoje.
Por quê? Porque nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitas tarefas, muitos deveres, é a casa, é o trabalho, é muita coisa que nós colocamos na frente e nós não tiramos mais esse tempo para orar, para conversar com Deus. E é exatamente nesse momento difícil em que a pessoa passa, em que você está passando, um momento de pressão, de angústia e de ansiedade, é que a última coisa que nós pensamos é orar. Nós tentamos fazer tudo, nós tentamos resolver de todas as formas, mas nós não apresentamos isso a Deus. Tanto que, se você ler orar de trás para frente, é raro. Por quê? Porque tem sido raro orar. E a definição de comunicação, de oração é o quê? Uma comunicação contínua com Deus. Eu estou conversando com Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Ou seja, o tempo todo nós temos que estar nos relacionando com Deus, nos comunicando com Deus. E a oração não é apenas nós mandarmos algumas palavras para Deus esperando que Ele resolva, mas uma oração verdadeira, ela envolve conhecer a Deus, e ela envolve mais do que conhecer a Deus, ela envolve ouvir a Deus para que o seu coração se alinhe com o coração de Deus. Nós temos o nosso maior exemplo, que foi Jesus. Jesus, em Lucas capítulo 22, versos 41 e 42, está no jardim de Getsemane e ele está vivendo um momento de grande dor e de grande angústia antes da sua morte. E nesse momento, diante de dor e angústia, o que Jesus faz? Ele se afasta para orar. Então, Jesus ele se afasta para orar e apresenta sua petição diante de Deus, dizendo: Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice. Mas o mais interessante, irmãos, é o que ele diz depois: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, mesmo diante dessa dor, Jesus ele vai falar com o Pai. E sabe por que Jesus ele não desiste do propósito dele? Porque ele conhecia a vontade do Pai. Ele sabia que tinha um Pai cuidando daquele momento, que tinha um propósito que ele estava vivendo ali. Então, quando eu oro, não é somente para que eu apresente as minhas petições diante de Deus, as minhas necessidades, mas principalmente para que eu conheça a sua vontade. Porque uma vez que eu conheço a vontade de Deus, eu consigo pedir de acordo com o que Ele deseja. E não só isso, eu consigo suportar todas as aflições, porque eu sei que tem alguém maior cuidando de mim, tem alguém maior lutando por mim. E é nesses momentos que as nossas orações se misturam com as orações de Deus, porque nós estamos em comunhão com Deus, o nosso coração está alinhado com Deus. Por isso que Jesus diz: tudo o que vocês pedirem em meu nome será concedido. Porque as nossas vontades, os nossos desejos, quando nós oramos, quando nós apresentamos e ouvimos a Deus, se misturam com um deles. E agora nós sabemos como orar, nós sabemos como pedir. Não tem coisa pior, irmãos, do que você estar orando contra a vontade de Deus. Então, imagine só como é que você vai lutar contra Deus. Então, um cristão não tem como vencer sem uma oração, sem um relacionamento com Deus, um relacionamento contínuo, Não é somente vir aqui no culto e depois daqui você não ora, você não faz nada. Não, a todo tempo, sabe? No trabalho, na escola, eu tô orando, eu tô conversando. Sabe aquele amigo que você tem, que amigo, esposa, tudo que acontece, você já vai e manda uma mensagem ali contando a situação. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, mas Ele quer se apresentar a nós também como um Pai, sabe? Como um Pai que ama o Filho e quer ter um relacionamento com o Filho. Então,
muitas das vezes diante de situações difíceis, passando por uma luta, nós conversamos com todo mundo, mas nós não apresentamos diante de Deus e não escutamos a Ele. Mas quando você ora a Deus, você chama Deus para a sua situação, então você começa a ouvir a Deus, a ouvir a sua vontade, e Ele vai te direcionando naquilo que você precisa fazer. E é dessa forma que o seu coração se acalma e traz uma direção para você. A segunda atitude que Paulo nos ensina é sobre súplica. Quando nós falamos em oração, nós estamos falando de um relacionamento contínuo, uma conversa com Deus, né? Que nós mantemos esse relacionamento. Só que a súplica é aquele pedido intenso, é aquele clamor profundo que vem lá do fundo do seu coração, sabe? O seu coração quebrantado, sabe aquela situação em que as pessoas olham e falam: isso não tem jeito, isso não tem mais solução. Talvez você olhe para aquela situação e você pense assim também, sabe? Não tem como mais resolver isso aqui não tem uma saída. Só que é nesse momento, irmãos, que você deve suplicar a Deus. Porque suplicar é reconhecer que só Deus pode intervir naquela situação. Quando você reconhece que só Deus pode intervir, você está falando que: Deus, eu sou vulnerável. O Senhor tem poder sobre tudo, o Senhor tem poder sobre a minha vida, então age sobre essa situação. Sabe por quê, irmãos? Ao longo da nossa vida, nós vamos ter três tipos de problema. O primeiro problema é aquele que você resolve sozinho, então vai lá e resolve. Vão existir problemas que nós vamos precisar da ajuda de alguém. Então, também não tem problema você ir pedir ajuda, né? Ajuda para um pai, ajuda para a mãe, ajuda para um amigo, para o pastor, para o discípulo. E só que existem problemas, irmãos, que só Deus pode resolver. Então, é nesse tipo de problema que você tem que suplicar com todo o seu coração, entregando a Deus aquela situação. Lá em 1 Samuel 1:10, nós temos o exemplo de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril e ela desejava muito ter um filho. Só que Ana sofreu uma humilhação por muito tempo. A dor que Ana sentia, ela era tão grande que nada nem ninguém poderia consolar mais ela. Só que teve um dia que Ana decidiu suplicar a Deus. Ela decidiu reconhecer que somente Deus poderia intervir na vida dela. E é nesse momento que o texto vai dizer que Deus ouviu a sua súplica. Então, quando Ana, ela entregou diante de Deus o seu problema, a sua situação, a sua aflição, reconhecendo que Deus, somente o Senhor pode intervir nessa situação, a palavra diz que Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. E tempos depois, Ana tem um filho. Então, irmãos, quando nós estamos diante de uma situação difícil, que você não vê mais solução, que você não vê mais saída, ao invés de você se desesperar, você tem que clamar a Deus, você tem que suplicar a Deus, sabe? Coloque diante de Deus o que você não consegue mais carregar sozinho, suas dores emocionais, as decisões difíceis que você tem que tomar, sonhos que às vezes parecem impossíveis. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai e Ele escuta o nosso clamor. Lá em Salmos 18:6 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então, irmãos, se você está aqui e se você é um justo, se você é um filho de Deus, você tem liberdade para chegar diante de Deus e apresentar a sua aflição, a sua tribulação, porque Deus, Ele certamente vai escutar o seu clamor. E o terceiro ponto
a terceira atitude que Paulo nos ensina é sobre ações de graça. E quando Paulo fala sobre ação de graça, não diz respeito a agradecer a Deus, ou não diz respeito a agradar a Deus, né, fazer coisas que agradam a Deus, mas agradecer a Deus independente das circunstâncias, em todas as circunstâncias, ou seja, antes, durante e depois do milagre, porque a gratidão é essa demonstração de fé que nós temos. Quando nós agradecemos ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no que o Senhor está fazendo, mesmo que eu não esteja vendo. Então, irmãos, a gratidão é essa atitude que ela não só é uma demonstração de fé, quanto ela blinda o nosso coração de decisões precipitadas. Porque um coração aflito, um coração angustiado, ele não vai conseguir tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, a gratidão, ela faz com que você blinde o seu coração, sabe? Eu quero avançar, eu quero romper, eu quero conquistar coisas novas, mas eu sou grato pelo que eu tenho. Eu sou grato pelo meu carro, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato. Senhor, eu quero mais, mas eu agradeço pelo que eu já tenho. E essa atitude, ela vai blindar o seu coração, porque você não vai olhar, né, para as consequências ou para o que as outras pessoas estão fazendo e vai pensar: mas eu quero ter aquilo, eu quero, e você acaba tomando decisões precipitadas. Então, ser grato, irmãos, é uma atitude que vai trazer paz para o seu coração, que vai fazer com que você tome decisões de acordo com a vontade de Deus, sabe? Jesus, antes de multiplicar os pães, ele pega os pães, ele dá graça e depois ele reparte. Ou seja, antes mesmo de acontecer um milagre, Jesus ele já estava agradecendo a Deus. Então, é essa atitude, irmãos, que nós devemos ter, sabe? Um coração ingrato, ele impede com que as coisas de Deus chegam até nós. E não só isso, um coração ingrato afasta a paz de Deus em nossa vida. O coração grato é capaz de transformar a nossa mente e abrir espaço para a esperança. Agradecer por pequenas vitórias, vitórias no dia a dia. Quando você acorda, Deus, obrigado por esse dia, né? Quando você vai para o trabalho, Deus, obrigado por esse trabalho. Quando você chega aqui na igreja, Deus, obrigado por essa igreja. Sua esposa, Deus, obrigado pela minha esposa. E quando você vai cultivando isso no seu coração, irmão, a paz de Deus, ela começa a entrar na sua vida. E aí sim você consegue sentir, né, a presença de Deus, tomar decisões corretas, né, ser grato por tudo que Deus faz e fez na sua vida. E já concluindo, qual é o resultado da oração, da súplica e do agradecimento em nossa vida? O resultado disso tudo é uma promessa de Deus para nós. O texto continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, essa paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, você estar aflito, você está passando por grandes tribulações, só que existe uma paz de Deus dentro de você que a lógica humana não consegue explicar. Como assim? Está tudo desmoronando, está tudo difícil e você tem uma paz de Deus dentro de você. E o texto, ele diz que essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o seu coração, ou seja, as suas escolhas, as suas emoções, aquilo que você está sentindo. Então, o seu coração não fica mais perturbado, né? Você não anda mais no dia aflito, irmãos, porque é muito difícil você viver uma vida em aflição,
né? Jesus, ele veio, mas ele veio para que a gente tenha uma vida, e uma vida em abundância. E uma vida em abundância não diz respeito apenas a bens materiais, a coisas, a conquista, mas diz respeito a essa paz, né? Essa paz que guarda o nosso coração, que protege as nossas emoções. E o texto também diz que essa mesma paz, ela guardará a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Sabe, irmãos, tem pessoas hoje, até mesmo crianças, segundo dados, que precisam até tomar remédio para dormir, porque elas sentem tanta angústia, tanta aflição, e a ansiedade toma conta dos seus corações, que essas pessoas não têm mais paz. Então os seus pensamentos começam a ser distorcidos. Só que a promessa de Deus para nós é que essa paz, ela guardará os nossos corações e a nossa mente. Aleluia. E quando Paulo diz sobre guarda, ele está falando sobre soldado. Isso quer dizer o quê? Que quando a ansiedade chegar para bater na porta do seu coração, haverá um guarda, haverá um soldado protegendo o seu coração. Aleluia. E essa paz, ela não vem de fora, não vem de situações favoráveis, dinheiro, estabilidade, mas ela vem de dentro da presença de Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que tem roubado a sua paz? O que tem tirado a sua alegria? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E nesse momento nós vamos cantar uma canção. E é o seu momento de falar com Deus, de apresentar as suas petições diante do Senhor. Sabe, não apenas palavras, mas abre o seu coração como você nunca fez antes. Conte para Ele o que você está carregando, o que você está passando. E certamente essa paz de Deus, ela encherá o seu coração e encherá a sua vida.